Amei, amei. Tia Havana tá contando essa história. Bom dia para todo mundo. Tia Teté, tia Chile, todo mundo tá dando bom dia. Bom dia para vocês. Glória a Deus, mais um dia. Tia Havana tá contando essa história. Eu lembrei uma vez que eu tava passeando com o Snoopy e eu tava aí ainda em Salvador e aí eu passei por um negocinho que tinha aqueles saquinhos de cachorro, sabe? Para você puxar para recolher as fezes, né? Quando ele quiser. Aí o senhor falou pra mim, pega um saco. Aí eu fui e falei assim, não, mas ele já fez, porque eu demorava, agora eu tô indo com mais facilidade para poder obedecer sem entender antes. Ele falou, pega um saquinho. Aí eu, não, mas ele já fez já. O senhor falou, pega um saquinho. Aí eu pensei assim, ele vai fazer de novo então, né? Aí eu fui lá, voltei, peguei um saquinho. E aí ele foi e não fez de novo as necessidades dele. E aí eu falei assim, ué, o senhor mandou eu pegar, agora eu vou esperar ele fazer. Esperei, ele não fez. Aí eu falei assim, então foi coisa da minha cabeça, não foi o senhor que mandou eu pegar, ele não fez. Aí Deus falou pra mim, eu mandei você pegar o saco, eu não disse que ele ia fazer nada outra vez. Foi você que quis entender o que eu estava mandando você fazer. Meu objetivo era que você obedecesse, não que ele fizesse alguma coisa de novo. Então, às vezes, a gente realmente acha que é coisa da nossa cabeça, porque não faz sentido para nós alguma coisa, mas o Senhor está até testando a gente no bom sentido, colocando provas, colocando ensinamentos no nosso dia a dia, para a gente saber corresponder nas mínimas coisas. Aí, depois desse dia, eu comecei a repensar que não precisa fazer sentido para mim para eu poder obedecer, né? Teve um dia de entrar na live que o Senhor falou, pega o livro e deixa aqui do lado. Aí eu falei, Senhor, para quê? Porque não vai dar tempo de eu ler. Ele falou, pega o livro e deixa aqui do lado. Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei e pensei, se ele tá mandando eu pegar um livro, é porque eu tenho que ler o livro, mas não vai dar tempo de eu ler, porque já tá na hora de eu entrar na live. Mas eu peguei o livro, dessa vez eu fiz, e botei aqui do lado. E aí no meio da live o Senhor foi e me inspirou a comentar sobre o livro. Foi o dia que vocês perguntaram o nome do autor e eu comentei do livro aqui. Eu tenho certeza que o Senhor estava falando diretamente com alguém quando eu indiquei aquele livro, mesmo que a pessoa nem saiba. E aí, quando acabou a live, eu falei: Senhor, o Senhor não queria que eu lesse o livro, porque na minha cabeça o sentido era para eu ler o livro. O Senhor já sabia que ia ser comentado esse livro na live. Então, Senhor, fala essas coisas pra gente e a gente precisa ir correspondendo, mesmo que não faça sentido. Amém? Vamos pro nosso estudo de hoje? Vamos lá para mais uma expressão. Na verdade, a gente vai ver duas que se misturam e viram uma, que são irmãzinhas gêmeas ali, estão ligadas uma com a outra, que são duas expressões desse amor, dessa vida de Deus habitando dentro de nós, que é a bondade e a benignidade. Quando a gente vai lendo, pesquisando tudo, uns falam que a bondade fala dos atos de bondade e a benignidade do coração, outros falam que a benignidade fala dos atos que a gente faz de bem para o outro e a bondade do coração. Eu não vou entrar nesse mérito, porque o que importa para a gente é literalmente saber como elas se expressam na nossa vida. Não exatamente se uma fala da nossa essência, a outra dos atos, ou vice-versa. Mas como que é essa expressão dessas duas na nossa vida, tá bom? Eu vou ler para vocês aquelas palavrinhas no grego, no original, tá bom? E aí a gente vai começar a comentar sobre elas um pouquinho. Se eu não me engano, tia Havana tem que cedo hoje, né, tia? É, No trabalho. cedo, mas não é tão cedo. Eu só não vou poder ficar até, tipo, 7h30, aí não. Tá, tá bom. Só para eu controlar melhor aqui. Não, mas é só É... eu comentar depois. então tá bom. Benignidade. A palavrinha eu vou falar, depois eu vou soletrar. Xerestotes. Xerestotes. Chrestoots. Chrestoots.
que quer dizer suave, agradável e brando. Essa é a palavrinha para benignidade. Suave, agradável, algo leve, né? Brando, suave, que não tá pesando, tá bom? É a palavra para benignidade. E para bondade é agatosune. Eu vou soletrar. AGATHOSUNE. Quer dizer ser generoso como Deus, ser bom, bondoso. Agatosune fala da bondade. Para a gente começar a entender melhor essas duas que andam ali coladinha uma com a outra, eu vou falar a vertente que cada uma está levando. Depois a gente vai ler duas passagens que a gente pode entender um pouco sobre elas. A bondade, esse agatosune de Deus, ela tem a ver com a prática da justiça. Todos os atos de justiça que podem ser considerados atos de bondade e também o seu desejo, sua sede por justiça. Todas as vezes que você está praticando justiça, você está expressando essa bondade. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que as vestes de linho da noiva são os seus atos de justiça. Quando nós estamos praticando, ou desejando, ou buscando, ou lutando, fazendo questão com fome e sede de justiça, estamos aplicando, indo atrás, manifestando a bondade de Deus. Essa justiça não é como muitas vezes, através das nossas obras da carne, a gente vai praticar, dizer Deus vai fazer justiça contra essa pessoa. Não é isso. É a justiça que tem a ver com a salvação e não com a condenação. Quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para o coração de Deus, nós olhamos para o trono de Deus, a Bíblia vai o tempo todo nos apontar que Deus é justo, Deus é bom, Deus é justo. Deus tem na base ali do seu trono essa bondade, essa justiça. Ele tem o tempo todo essa característica evidenciada para nós na palavra de Deus. Mas quando, já li para vocês, quando aqueles discípulos chegam para Jesus, que é João e Pedro, né? Eles chegam para Jesus lá em Lucas 9. Não, Pedro não, Tiago e João. Desculpa, eu falei errado. Em Lucas 9, no versículo 54, diz assim: percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Por quê? Porque os habitantes do povoado onde eles estavam, ali de Samaria, não receberam Jesus. Então eles queriam praticar a justiça de Deus, porque eles não receberam Jesus. E aí eles dizem para Jesus: quer que a gente mande cair fogo do céu para consumir essa gente? Quer que a gente pratique essa justiça? E aí Jesus, no versículo 25 de Lucas, no versículo 55 de Lucas 9, vai dizer para eles que eles não sabiam discernir que espírito tinha dentro deles. E isso é uma coisa muito séria, porque Jesus fala para eles: vocês precisam discernir que espírito habita em vocês. Jesus fala: eu não vim para julgar, para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Deus não enviou Jesus, não enviou seu filho para que ele viesse para acabar com todos os homens. Ele enviou Jesus para dar um caminho, uma ponte, uma salvação, um refúgio, um esconderijo para todos os homens. Então, quando Deus fala sobre praticar a sua justiça, não é para no final das contas a pessoa sofrer o mal que me fez e eu praticar essa justiça contra ela, e a justiça de Deus vir e ter sabor de mel na minha vida, o que Jesus vai fazer com essa pessoa. Não é sobre isso.
é sobre a prática da justiça voltada para a salvação. Todas as vezes que eu tenho um ato que tira a pessoa de uma condenação, que cobre em amor essa pessoa, que resgata essa pessoa de um caminho de morte, que traz salvação e vida para a vida de alguém, todas as vezes que eu paro e com piedade eu me movo na direção dessa pessoa, todas as vezes que eu faço isso, então eu estou praticando a bondade de Deus. Bondade, essa bondade de Deus junto com essa misericórdia que nos persegue, que nos segue, como diz lá no Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Quando a gente vê essa bondade e essa benignidade seguindo a gente, essa suavidade, essa leveza e esses atos justos de Deus seguindo a gente, por que não fazer isso com as pessoas também? Porque quando alguém comete um erro, a gente quer logo que Deus faça justiça a nosso favor. Pode ser o erro menorzinho até o erro mais grave. A gente quer justiça. As pessoas sofrem uma injustiça e elas são é legítimo isso. Elas vão para a TV e fazem protestos porque elas querem justiça. Mas elas raramente procuram a justiça que vem de Deus. A justiça que é a bondade de Deus sobre a vida delas, sobre a vida do outro. Elas estão procurando que o outro seja punido porque fez algo de ruim a elas. Não estou dizendo que Jesus deixa passar aquilo que alguém te fez de ruim. Só estou dizendo que não é nosso desejo essa vingança para que essa pessoa pague na mesma moeda ou até pior aquilo que nos fez. A gente precisa começar a andar nessa prática do amor que encobre pecados. Nessa prática da bondade para salvar alguém. Essa justiça que salva. Se você vê alguém, por exemplo, jogando papel no chão, como eu já citei aqui de outras maneiras. Quando você zela, quando você busca, quando você preza pela justiça, é justo que você pegue o papel do chão e jogue fora. Aí você fala, eu tô falando se você não conhecer a pessoa para ensinar, né? Mas mesmo se você não conhecer, se alguém jogar algo do chão e você abaixar para pegar, só o constrangimento de você fazer isso já está ensinando muita coisa para alguém. Você fala, não fui eu que joguei. Mas quando você zela pela justiça, quando você vem por esses atos de salvação, você vem andando e zelando por esses atos de salvação, por essa natureza que quer salvar e não condenar. Você quer aparar, consertar, ajustar, aplanar o caminho, alinhar o caminho para os outros e para que Jesus venha. Então, com os seus atos de justiça, que não aceita a mentira, que não aceita a corrupção, que não aceita a falsidade, que não aceita as obras da carne, com os seus atos de justiça, com o seu desejo de justiça, você vem alinhando, aplanando essas deformidades que vão sendo causadas no meio do caminho. A bondade de Deus, ela fala muito sobre essa justiça que vem aplanar os caminhos na vida de alguém, que vem aplanar os caminhos do dia a dia de alguém, da sociedade, ou de alguém íntimo que você conhece, ou dos seus amigos, do seu vizinho, ou dos seus inimigos. Você vai aplanando, você vai endireitando essas veredas tortas para que haja um caminho reto de justiça, alinhado por onde você passar. Mas isso pode ser desde as coisas mais gritantes até eu bolar algo ruim contra alguém, das coisas mais simples, como eu falei, de jogar um papel no chão. A corrupção, essa falta de justiça, essa injustiça no nosso pensamento, no nosso espírito, dentro de nós, na nossa essência, ela vem das coisas mais simples. Às vezes a gente não aceita a pessoa que rouba R$1 milhão, mas a gente aceita a pessoa que pega uma bala e esconde. A gente tem que ser como Deus e não medir tamanhos dos pecados. Mas se é injustiça,
é pecado e nós não temos nada a ver com isso. Nós viemos para desfazer essas obras, assim como Jesus veio desfazer essas obras de Satanás. Obviamente que a nossa natureza corrompida, ela não consegue andar expressando essa justiça da maneira de Deus, né? A Bíblia vai dizer que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Nós não temos essa habilidade, nós achamos que estamos sendo justos por conta própria, na verdade a gente está deturpando mais ainda as coisas, porque seremos justos com uns e injustos com outros, mais justos com outros, mais justos conosco do que com outros. Exerceremos essa justiça de uma maneira com a gente, de outra maneira com o outro, colocaremos 2 pesos e 2 medidas nas coisas, mas o Espírito Santo que vem ministrar o nosso espírito, ele vai nos ensinando a praticar a justiça de Deus. Ele vai nos ensinando a praticar essa justiça para a salvação. A justiça de Deus, que é aplicada na nossa vida, que é ensinada para nós, ela não vem para que a gente aplique aquilo para condenar outra pessoa. Não. Quando a gente tem o desejo de condenar, de querer fazer cair fogo do céu na cabeça de alguém porque não aceitou o evangelho, a causa é boa, nós ainda não estamos aperfeiçoados no amor de Deus. Nós ainda não estamos aperfeiçoados nessa expressão dessa vida de Deus. E aí vem Jesus dizendo, vocês precisam discernir que espírito habita em vocês. É o espírito da justiça de Deus para a salvação. E não o espírito da justiça para a condenação. A condenação chega, o dia do acerto de contas chega, porque Deus é justo. Mas Ele quer a salvação de todos. Ele não deixa de praticar a sua justiça, mas Ele antes quer a salvação de todos, para depois haver um acerto de contas. E é assim conosco também. Nós precisamos dessa bondade, dessa expressão de justiça para a salvação. Gravem essa expressão, justiça para a salvação, atuando em nós. A benignidade, ela vai falar dessa justiça também, dessa compaixão, desse amor em ação, mas ela vai falar muito do lado da graça. Além de você, com amor, querer salvar a pessoa, você quer deixar leve, suave para ela. Ela pode ter errado e ter chegado angustiada para você. Você pode dizer, olha, eu quero praticar a justiça para a salvação, eu não quero condenar você. Mas você ainda assim tira esse fardo dela e diz, escuta, tá tudo bem, passou, já tá perdoada, acabou, tá leve. Essa graça que eu encontrei, eu derramo para você. Eu deixo leve as suas costas, eu não vou jogar um fardo. Eu vim te trazer alívio. Eu vim colocar bálsamo nas suas feridas. Eu não vim acusar você, ferir você, apontar o dedo para você, ter um olhar de Satanás sobre você, que é o olhar acusador, ter a crítica na ponta da língua contra a tua vida. Não! Eu vim colocar bálsamo nas suas feridas. Eu vim não te criticar. Eu vim não apontar, não te acusar. Eu vim te perdoar, eu vim ser misericordioso com você. Eu vim dizer que tá tudo bem. Deixa pra lá. Não tem problema. Não é deixar pra lá como a gente fala da graça, no sentido da pessoa banalizar as coisas, mas no sentido de a pessoa se sentir tão constrangida que ela não quer fazer de novo. Ela não quer magoar de novo, ferir de novo. Então, essa benignidade vai falar sobre tirar esse fardo da vida de alguém. Pegar esse fardo e deixar leve. Dizer, escuta, você está se culpando demais. Você está se condenando demais. Por que você está sendo tão assim com você mesmo? Seja mais gentil com você. Se condene menos, se culpe menos, se critique menos. Não tenha palavras tão duras com você. Não se trate dessa maneira. Você não se trate como se você fosse digno de um castigo. Não se condene desse jeito.
A benignidade, ela vem trazendo essa brandura, essa suavidade, essa leveza, essa misericórdia sobre a vida de alguém. Então a bondade, ela fala sobre essa justiça para não condenar alguém. Eu tenho poder para condenar o que você está fazendo, mas eu prefiro encobrir o seu pecado para a tua salvação com um amor. Tá tudo bem. Não impute, Senhor, a eles esse pecado, eles não sabem o que fazem. Bondade para salvação. E a benignidade, Senhor, não impute a eles, não. Traz uma leveza, dá a eles essa condição de ser restaurado. Coloca esse bálsamo na ferida. Eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. Eu não vim aqui para condenar o mundo, eu vim para salvar. Eu não vim para destruir, eu vim para dar vida. É leve. A graça sobre nós é leve. Eu queria ler com vocês rapidinho 2 passagens, lá em Lucas 10, a partir do 30 até o 35, que é a parábola do bom samaritano, que a gente conhece, e diz assim: Em resposta disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. A injustiça, os atos de injustiça. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem que sofreu injustiça. E quando o viu, teve piedade dele. Piedade, eu quero fazer uma pausa aqui. Piedade é compaixão pelo sofrimento alheio, consideração por alguém. E uma vez eu estava estudando Isaías 54, e tem um versículo de Isaías 54, que é o versículo 7, que diz assim: Mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. E eu fui estudar essa palavra compaixão, que aqui está no significado de piedade. E sabe o que queria dizer? Queria dizer sentimento piedoso, de empatia para com a tragédia de uma pessoa ou de alguém, acompanhado do desejo de diminuí-la. Então, quando a gente tem compaixão, a gente tem um sentimento piedoso de empatia com a tragédia de alguém. E como é essa piedade? É só eu querer fazer algo por essa pessoa? É só eu me colocar no lugar dela, sentir a dor dela? Não. É essa bondade, essa piedade, esse ato de justiça, esse desejo pela justiça da salvação, por alinhamento das coisas, junto acompanhado do desejo de diminuir o sofrimento dessa pessoa. Benignidade, trazer leveza, colocar ferida nos remédios. Então aqui, voltando para Lucas 10, no versículo 33, diz: Chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade, moveu-se de íntima compaixão, se colocou no lugar dele e quis amenizar o sofrimento dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, remédio, suavizou a dor. Tá bom? Bondade e benignidade andando juntas. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Cuidado, generosidade, graça. Aquele homem nem conhecia o homem que estava no meio do caminho, nessa história que Jesus contou, mas derramou sobre ele graça, óleo, remédio, bálsamo nas feridas, amenizou a dor e fez mais do que simplesmente cuidar dele ali. Levou ele para um lugar seguro, para uma hospedaria onde ele podia ser cuidado. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Não só colocou ele num lugar seguro, mas disse: eu vou dar conta. Ele não precisa se preocupar com isso. Ele vai ser cuidado, vai ficar bem,
vai ser gerado justiça e graça sobre a vida dele. Ele não vai ter que pagar nada por isso. Eu estou fazendo porque eu estou expressando íntima compaixão, bondade e benignidade. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, por exemplo, se moveu de íntima compaixão por aquele povo. E aí ele reparou a injustiça com um ato de bondade, com a sua bondade naquele lugar. Ele acabou com aquela tristeza, com aquele luto, com aquela dor. E ele fez o bem, ele deixou leve, ele ainda trouxe alegria. Então Jesus foi movido, assim como quando ele olhou para a viúva de Naim e ressuscitou o filho dela. Ele também foi movido de íntima compaixão. Ele não só reparou a morte, que é fruto da injustiça do homem, é pecado, é fruto desse pecado lá do início do homem, que vem trazendo essa morte dia após dia. Ele não só reparou isso, trazendo a ressurreição ali, como ele trouxe leveza, sorriso, alegria para a vida daquela mulher. Jesus, com bondade e benignidade, andando junto com ele. Uma outra passagem que eu queria frisar para vocês, para a gente ir encerrando, é aquela parábola que o Senhor contou do credor incompassivo. Eu não vou lê-la toda, mas eu vou deixar onde está, depois vocês podem ler. Lá em Mateus 18, do versículo 23 ao 35. Mateus 18, do 23 ao 35. Que quer dizer, que Jesus falava nessa parábola? Tinha um homem que devia muito ao Senhor e ele não tinha como pagar. E aí diz lá que no versículo 27 que o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida, derramou graça sobre ele, praticou justiça para a salvação. Eu posso te condenar, te escravizar, mas eu decido te liberar. Eu decido ter essa bondade, essa justiça com você. Tá tudo bem. Tá tudo bem, você foi salvo agora. E eu tive misericórdia com você. Você é livre para ir. Logo em seguida, esse mesmo servo encontrou um outro e que não também podia pagá-lo. E aí esse outro pedia: seja generoso comigo e eu te pagarei. Mas ele não quis exercer essa bondade e essa benignidade que ele recebeu com esse servo. Então, lá o Senhor da primeira vez chamou esse servo e disse a ele que ele deveria ter igualmente essa compaixão do companheiro dele e essa misericórdia do companheiro dele. Esse ato de falta de misericórdia, de falta de compaixão, de não exercer com o outro o que recebeu, salvação e graça, não exercer com o outro, com o próximo, salvação e graça, mas querer escravizá-lo, condená-lo, culpá-lo de alguma maneira, deixar pesado o dia a dia dessa pessoa, de alguma maneira, indignou esse primeiro senhor que tinha liberado o servo. E o Senhor, indignado, entregou esse homem aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Prática da justiça também. Primeiro teve a justiça da salvação, ele banalizou o que ele recebeu, então houve o dia do acerto de contas, houve o momento do acerto de contas e ele pagou por aquilo que ele fez. Assim vos fará também meu Pai Celestial, no versículo 35, se do coração não perdoardes cada um a seus irmãos e as suas ofensas. Entra na benignidade, na bondade, o perdão. Quando eu e você recebemos esse perdão, essa justiça que salva, essa misericórdia que tira de nós o fardo, que deixa leve, que coloca sobre nós o fardo de Jesus, que é um fardo que não nos condena, mas nos dá vida. Quando nós recebemos isso e não aplicamos isso na vida do outro, estamos indignando o Senhor que nos perdoou. E haverá um acerto de contas. Então, aqui na benignidade, na bondade, vai haver a expressão do perdão. Faz parte do fruto do Espírito o perdão. Nós precisamos perdoar como ato de justiça, como essa bondade e essa leveza, essa brandura.
Escolha liberar as pessoas, porque você já foi liberado da dívida que você não podia pagar. Se bondade e misericórdia te seguem, também vão seguir pessoas. Bondade e misericórdia através da sua vida. Justiça para salvação através da sua vida. Bondade, íntima compaixão, desejo de aliviar a dor de alguém através da sua vida. Não deixe a vida de alguém mais pesada por não perdoar essa pessoa. Não fique com um olhar. Às vezes um olhar condena uma pessoa mais que uma palavra. Não fique com o seu olhar, com o gelo que você dá em alguém, com a sua atitude de superioridade para alguém, para que essa pessoa se coloque no lugar dela, para que ela entenda o que ela te fez. Não faça isso. Não vá com sua língua para ferir alguém, para pesar a vida de alguém. Não faça isso, porque bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. E se você não liberar isso, não expressar isso com bondade e benignidade, também através do perdão na vida de outra pessoa, o Senhor ficará indignado com você e haverá um acerto de contas. Não faça isso, libera, deixa leve, faz salvar, encobre os pecados. Encobrir não é esconder, não. É que o amor vem perdoando os pecados. Não impute a eles, Pai, esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Estevão vai dizer, Jesus vai dizer. Então, quando a gente vem com o amor perdoando, já esqueceu o pecado. Já encobriu o pecado. Não é perdoar para depois ficar resgatando o que fez há 2 anos atrás. A continuar condenando essa pessoa. Porque não é isso que o Senhor faz com você. Para finalizar de vez, lá em Miqueias 6, no versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Na versão corrigida fiel, em Miqueias 6,8 está dizendo: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Então, Deus já nos disse o que Ele quer. Que a gente, o que é bom, o que Ele quer e o que é bom. Que a gente pratique a justiça, ame a benignidade e ande humildemente com Deus. Não queira tomar para si o desejo de justiça. Antes encubra com perdão e com amor a injustiça que você vê. Alinhe, venha aplanando os caminhos através do amor, do bálsamo, do refrigério, do alívio. E assim nós vamos estar expressando bondade e benignidade. Lembrando que a gente só dá conta de fazer isso quando o Espírito Santo nos move dessa maneira. Fora isso, é trapo de imundície e a gente vai distorcer o meio do caminho. Amém?